Continuamos com o nosso podcast direto do Center Norte. Estamos participando da segunda edição da Experiência Expo 2025, Ana Cláudia. Isso mesmo, Léo. Agora o segundo episódio e hoje com um entrevistado top, hein? Top. Sabe por quê? Porque eu quero agradecer a essa pessoa do Azeite Batalha, que ajudou e apoiou e patrocinou a nossa vinda para cá, a Infinity Solution, a On21 Produções Audiovisuais, a Sodeli, tem sorvete para todo mundo aqui. Pode sair aqui do estúdio e tomar um sorvete. Amazonas Comunicação e o Grupo Plus, que montou toda essa estrutura. Mas, Ana Cláudia, essa pessoa, formado em áreas relacionadas ao agronegócio, e também a gestão comercial. Atua como porta-voz técnico e comercial do Azeite Batalha. E coordena também, Ana Cláudia, as estratégias de vendas, ou seja, o homem na área de marketing não tem para ninguém. Quem é ele, então? Quem é ele? É o Carlos Henrique Pifaf, diretor comercial Azeite Batalha. Muito obrigada. Carlos. Muito obrigado vocês, Léo, Ana Cláudia, é um prazer estar com vocês. Todos os ouvintes, né, com toda a audiência aqui do podcast. É um prazer aqui ter essa oportunidade. Nós, em nome do Grupo Batalha, né, Dr. Batalha, que é, por coincidência, é meu tio, é um grande empreendedor do agronegócio, é um idealizador de ideias e materializador de sonhos, entendeu? Dentre tantos negócios no ramo de hotelaria, empreendimentos imobiliários, introduziu a raça Angus no Brasil. Maravilha. Está há 52 anos no agronegócio e ele que empreendeu o Azeite Batalha em 2010, é o maior produtor hoje de azeite Batalha no Brasil, a nossa família. Maravilha. E, bom, enfim, estamos aí para dividir um pouco aí de informações. Mas deixa eu explicar para as pessoas que nos acompanham, que não são poucas pessoas, graças a Deus, né? Nós conhecemos o Carlos numa feira. Você lembra a feira? Lembro. Qual foi a feira? ProWine. Inclusive aconteceu aqui no Expo Center Norte, né, Léo? Isso, aqui no Expo Center Norte. E na ProWine nós fomos muito acolhidos, né? Muito acolhidos. Uma atenção especial para nós. O stand estava lotado, mas ele abraçou, começou a conversar com a gente e tal. E aí o que aconteceu? Nós fomos assistir uma palestra dele. Eu não sabia, atenção, sou sincero, eu não sabia que nós tínhamos azeitólogos. Eu não conhecia. E fiquei conhecendo. Foi uma palestra, que pena que acabou. Aquilo eu ficaria ouvindo. Então, Carlos, conta pra gente, o azeitólogo, né? Conta pra gente, fala dessa essência que todo mundo ama. É um profissional especializado, entendido em azeite de oliva, porque o azeite de oliva que a gente comumente conhece desde a infância, vamos dizer, não é o verdadeiro, a essência do azeite de oliva. Então a gente buscou uma especialização, não só eu, temos várias pessoas formadas em alguns institutos da Europa, eu especificamente, mais alguns, fizemos um curso no Instituto Irvea da Itália, que é um dos maiores no mundo, na formação de profissionais que trabalham com azeite de oliva. Profissionais e técnicos também. No meu caso, apesar de formação, eu ser químico industrial, ter feito engenharia mecânica e pós-graduação em administração de empresas, a minha especialização nos últimos 20 anos tem sido no ramo de alimentos. 10 anos já no Azeite Batalha, depois 10 anos como proteína animal, carne bovina. É mesmo, que bom. E fala um pouquinho sobre a sua trajetória nesse ramo. A minha trajetória, bom, nossa família é de Santos, né? Dr. Batalha, eu, minha esposa, todos nós somos nascidos em Santos. Eu estudei em Colégio Marista, em Santos, depois fiz Química Industrial, curso técnico de Química Industrial. Trabalhei no Polo Petroquímico de Cubatão por 4 anos. Quando eu descobri que eu não gostava de trabalhar, já estava fazendo engenharia mecânica, fiz 2 anos de estágio numa empresa de engenharia naval em Santos.
quando jogando futebol, que eu jogava futebol em Gostava de uma Santos. bolinha. Gostava. Uma curiosidade, por exemplo, eu joguei 3 anos nos Amadores do Santos, quê? 1 ano Olha! na Portuguesa Santista, mas nos Amadores. E a gente tinha uma equipe de praia muito bem montada, com árbitro, Romualdo Arpi Filho arbitrava lá pra gente, vários ex-jogadores de futebol jogavam com a gente também, num futebol bem organizado aos sábados à tarde. Quando eu conheci nesse grupo, um grupo que trabalhava na Xerox. Muitos amigos eu fiz na Xerox e me fizeram um convite para trabalhar na área comercial. E eu, 5º ano de engenharia, fazendo estágio em engenharia mecânica e não estava muito feliz nesse ramo. Falei, bom, se eu tiver que mudar é agora, porque eu ainda não tenho filhos, não sou casado, e eu declinei. Saí da engenharia, fui para a área comercial na Xerox, comecei trabalhando na área comercial, trabalhei quase 2 anos em Santos, aí a Xerox me trouxe para São Paulo, final dos anos de 98, e estou em São Paulo desde então. Trabalhei por 11 anos na Xerox, depois eu logrei carreiras na Checkpoint do Brasil, Hartmann do Brasil como diretor comercial. Empreendi uma grande multinacional americana aqui, que eu fui executivo contratado para a abertura da Herman Miller, que é a maior do mundo em móveis de escritório, em ergonomia, móveis de escritório de altíssimo padrão. Todos os âncoras de TV hoje usam as cadeiras Herman Miller, que é considerada a melhor do mundo. E o que era antes o meu brinquedo, vamos dizer, vender cadeira Aeron da Herman Miller, hoje é o azeite Batalha e os vinhos da vinícola Batalha e da vinícola Cerro de Pedra, que fazem parte também do nosso grupo empresarial. Então, desde 2010, depois da Herman Miller, eu cheguei a trabalhar 1 ano com a ex-ministra Dorothea Werneck num projeto da Apex. Por conta do Angus e dos conhecimentos do meu tio, acabei indo trabalhar na Marfrig, da Marfrig numa distribuidora de proteína animal que trabalhava com JBS, BRF e também com alguns outros alimentos. E de 2010 para cá com o azeite Batalha, me especializando nesse segmento de azeite de oliva e agora com os vinhos também. Eu soube, né? Aliás, nós degustamos aquele espumante. Sim, um E espetáculo, né? São espumante. Agora, Carlos, vamos tirar uma dúvida que eu tenho certeza que é do nosso público, né? Como a gente não é especialista em degustar, mas o que o azeite precisa trazer para mexer lá naquele que leva a gente no céu? Bom, primeiramente, um azeite de oliva, para quem não conhece, qual é o melhor azeite de oliva do mundo? Não estou falando de marca, eu estou falando de qualidade. O melhor azeite de oliva do mundo é o azeite que vocês tomam ou consomem no país que ele foi extraído. Então, aqui no Brasil, o melhor azeite de oliva é o brasileiro. Por quê? Porque ele é um azeite honesto, não é adulterado, não é misturado e não é diluído. Para baratear custo, os azeites importados que geralmente vêm para o Brasil vêm com essa performance de diluição, adulteração e mistura. Aqui no Brasil, como nós não produzimos 1% do que nós consumimos, o consumidor tem a garantia de consumir um azeite da mesma safra, sem diluição e sem adulteração, porque esse azeite produzido entre os produtores brasileiros não chegam até a próxima colheita. Eles são vendidos no decorrer do ano antes de se iniciar a próxima colheita, devido a um volume muito pequeno ainda extraído no Brasil. Agora, se me permite, Ana Cláudia, para não fugir, o que é essa história? Virgem, extra virgem? Qual a diferença? Qual é porque isso? todo mundo se confunde um Não é? pouco com... Há uma diferença. Há uma diferença, Carlos? Eu penso que sim. E até juntando na pergunta, houve uma marca que foi retirada das gôndolas. Não, nós tivemos muitas marcas retiradas das gôndolas justamente dessa informação. Dr. Batalha, junto ao governo lá do Rio Grande do Sul, ajudou a criar um Instituto Brasileiro de Olivicultura, IBRA-Oliva, que é um órgão que
defende os interesses dos produtores brasileiros. Eu já vou chegar nessa parte aí da classificação do azeite, mas para todo mundo entender, o Ibroliva defende os direitos do produtor brasileiro, que aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, como eu mencionei, não se produz 1% do azeite que se importa. O Brasil é o segundo maior importador do mundo de azeites e importa cerca de 100 milhões de litros. E nós não produzimos 1% ainda. Por analogia, talvez as primeiras oliveiras que a maioria do público tenha ouvido falar, são as oliveiras do Jardim das Oliveiras na época de Cristo, que já eram adultas nessa época. Porém, as oliveiras e o azeite vêm da Grécia Antiga, de 4.000 anos atrás, da época dos fenícios, onde já se extraiu o azeite de oliva e ele era utilizado não só como alimento, mas ele era utilizado como moeda de troca. Ele era o ouro líquido que se pagava troca de mercadorias nos pontos de escambo. Então, os fenícios saíam com as caravelas para os pontos de escambo, para a troca de mercadorias. E nesse percurso, os fenícios descobriram algumas civilizações indígenas que extraíam um óleo vegetal de raízes de plantas, no qual eles trocavam esses óleos com os indígenas por especiarias. E com que propósito? Adicionaram o azeite de oliva para aumentar a quantidade de ouro líquido para troca de mercadorias. Há 4.000 anos atrás foi descoberta a adulteração dos azeites de oliva. Nasceu ali a adulteração. Então, veja bem, esses azeites que vêm para o Brasil, para se entender, como a Europa é o maior produtor do mundo, a melhor quantidade da produção da Europa fica na própria Europa. O europeu tem um hábito de consumo e de comercial oposto ao do Brasil. Por quê? Aqui no Brasil, tudo de melhor que nós produzimos, nós exportamos. Melhor carne, melhor café, melhores grãos, melhores frutas. Na Europa, não. O que melhor eles produzem é para consumo deles. Então, a melhor fatia da produção do azeite de oliva está na Europa. Então, quem for na Europa e lá comprar uma garrafa de azeite vai ter a garantia que está comprando um azeite puro, fresco, sem adulteração. A segunda melhor fatia da produção da Europa vai para o maior importador do mundo, que paga mais do que o Brasil, que é os Estados Unidos. Então, o Brasil é a terceira fatia da produção que vem para o Brasil e muitas vezes não tem produção suficiente. Então, o que eles fazem? Mandam os azeites que eles não consomem mais, que são os azeites de safras antigas, no qual, em algumas marcas, eles diluem, outras marcas adicionam outros azeites de não tão boa qualidade. E voltando à sua pergunta, o que é um azeite virgem, um azeite extra virgem? É uma classificação estabelecida pelo COI, que é o Comitê Oleícola Internacional, que é estabelecido na Espanha, que é o maior produtor do mundo, e a classificação é feita por uma análise química da acidez do azeite. Está aí para você, consumidor, que pensa que a acidez é alguma coisa que você note na boca. Não, a acidez é um exame de sangue, é o resultado de uma análise de laboratório. O que diz essa análise? Número de impurezas e de imperfeições que tem o azeite. Então, a classificação de um azeite extra virgem, ela vai de 0 a 0,8 a acidez. Então, quanto mais baixa a acidez, mais puro é o azeite, mais fresco é o azeite. O azeite virgem, a classificação dele vai de 0,81 a acidez 2,0, que são geralmente os azeites utilizados para cozinhar, para produzir os alimentos nos restaurantes. Porém, dependendo da produção do produtor, você pode extrair um azeite virgem já na primeira extração, não somente dependendo da análise físico-química dele, da acidez. Por quê? Porque depende disso a qualidade das frutas. Se a qualidade das frutas não estiver boa, você vai ter uma acidez alta.
Então, geralmente, no início da colheita, nós conseguimos acidez muito baixa, acidez inclusive abaixo de 0,1. Então a gente faz colheita precoce para ter acidez abaixo de 0,1, 0,1 ou no máximo 0,2, do qual nós fazemos os nossos blends. Só para concluir um pouco das informações para os ouvintes, a relação de plantio do Brasil, para se ter uma ideia, a olivicultura começou no Brasil em 2003. Então, nós temos 22 anos de olivicultura no Brasil. Contra 4.000 anos atrás da Grécia Antiga e alguma coisa semelhante, para se ter uma ideia de área plantada. Na oportunidade da época de Cristo, Israel era dominada pelo Império Romano, que é a Europa, que já tinham oliveiras e azeite também, já existia área plantada na Europa nessa oportunidade. Então o Brasil tem muito a crescer em área plantada. Por quê? Área plantada significa prover frutos, gerar frutos para poder extrair o azeite. E mais uma deixa. A oliveira produz olivas. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade. É a mesma coisa. O pessegueiro produz pêssego e não pêssego em calda. O que é a azeitona? A azeitona é o processo de transformação da oliva, que é a fruta produzida pela oliveira, numa compota salgada. Tá? E azeitona é apelido? Azeitona é um apelido. É um apelido. Porque, por exemplo, a gente vê nas garrafas, veja bem, vocês consomem azeite de oliva, não de azeitona. A azeitona é a parte salgada, é a produção da compota salgada que transforma a oliva em azeitona. É maravilhoso. Carlos, mito ou verdade? Fritar com azeite é possível? É possível, é um mito. E todo mundo diz que não pode? Não. Pode. É o que a gente não pode se fazer com azeite de oliva. O azeite é um alimento saudável, porém ele pode se tornar uma gordura monoinsaturada. Por exemplo, se você colocar uma quantidade de azeite para fritar ou para refogar, e nessa quantidade de azeite que você colocar, acender o fogo, ele está estático numa frigideira ou numa panela, aí tocou o telefone, você vai atender e esqueceu ele estático. Quando você voltou e olhou que esqueceu o azeite ali sob o fogo, ele está fumegando, o que significa? Que quebrou as moléculas boas dele e ele se tornou gordura monoinsaturada, que não é saudável. Então, cozinhar com um azeite virgem ou com um azeite extra virgem é muito mais saudável do que qualquer óleo refinado que não é saudável. Tá e você pode sim cozinhar ou fritar, desde que o azeite esteja em movimento com os alimentos. Ele não pode se tornar estático. Tá ok. E um presentão para quem está participando da feira, hoje, dia 8 e amanhã, dia 9, vai ter degustação aqui no nosso estúdio, que o Carlos nos deu esse presente. Então, você quer provar um verdadeiro azeite, o verdadeiro azeite, com todos os seus nutrientes verdadeiros, vai experimentar aqui no nosso Azeite Batalha. Estúdio, que é o Azeite Batalha. Exatamente. Eles vão pedir também para o Carlos agora deixar um site e também um Instagram para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Azeite Batalha. Exatamente, por favor. Tá, o nosso site é o www.azeitebatalha.com.br. O Instagram é @azeitebatalha. Como eu mencionei, somos os maiores produtores no Brasil de azeite premium. É uma categoria nós temos aí um nível de acidez que vai de 0,1 a no máximo 0,2 de acidez. Ótimo. E são azeites puríssimos, azeites com mais de 60 prêmios internacionais, consagrados nos mais importantes concursos mundo afora. Então, gente, foi uma batalha implantar o Batalha. Hoje encontra o Azeite Batalha onde? Nas melhores redes de supermercados, entendeu? Não sei se eu posso... Pode, claro que sim.
Pão de Açúcar, Mambo, San Marché, Santa Luzia, Zafari, Boa, Dom Olívio, Taust. Temos muitas redes de supermercados, Natural da Terra, Hortifruti, Nossa, no Rio de bastante. Janeiro. Bem grande. Bem grande. É que é difícil, não conseguimos parar. Mas muito rapidinho, qual é a fatia de mercado que hoje ocupa o azeite Batalha no Brasil? Para você entender, Léo, numa pirâmide de consumo, os azeites premium, os azeites brasileiros, ocupam a ponta da pirâmide, que é os 5%, que é o que a gente divide mercado para captação de clientes que optam por um azeite puro, um azeite de alta qualidade. Os outros 45% da primeira metade, da metade Sim. de cima, são compostas por azeites populares, azeites de alto giro, que já são diluídos, são adulterados, são misturados, mas são os azeites de custo mais baixo. E os 50% da base da pirâmide são os azeites tipo único, óleo de bagaço, óleos compostos e os óleos refinados. Então, essa é a grande massa de consumo ainda no Brasil. Sim. Os azeites compostos e os óleos refinados. Por favor, termina. Nós só brigamos por essa ponta da pirâmide, que é 5% do montante dos consumidores que pagam por um produto premium. E com a sua competência já dita aqui, né, no início, com certeza você vai atingir tua meta, até porque não tem empresas grandes, tem pessoas grandes. Sim. Pessoas que fazem acontecer, né? Pessoas que buscam o seu espaço. E o Batalha está aí disputando com grandes. Aliás, eu não vou dar nome, esse eu não posso, mas tem um aí que vende bem e que não é produtor. Exato. Não vamos falar sobre isso hoje. Eu queria muito, você tem alguma data de palestra? Quando tiver, passa para nós. Se não tiver hoje, nós estaremos colocando para vocês. Vão assistir, se houver essa palestra, porque vocês vão saber tudo sobre azeite. E eu cheguei a pegar uma bronca do azeite que o pai gostava, que ele não é fabricado. Ele é comprado e envasado. Exato. E esse é o Batalha. E esse é o Batalha. Carlos, meu querido, falaria com você o tempo todo. Quero muito que Deus te abençoe. Bem, muito Você obrigado. ajudou nós aqui do portal a realizar um grande sonho nosso, que era um dia sair da toca e mostrar a carinha, e a gente precisava de ajuda. E você foi uma pessoa muito flexível, um campeão. Eu só queria concluir aqui, Léo e Ana, com uma informação, talvez seja nova ainda, que além do azeite Batalha e mais as vinícolas Cerro de Pedra e a Vinícola Batalha, que temos vinhos de altíssima qualidade, que não deixam nada a desejar para os vinhos importados. O Dr. Batalha está empreendendo no Rio Grande do Sul, na Campanha Gaúcha, um grande empreendimento de casas de alto padrão, de enoturismo e olivoturismo, que vai movimentar a região da Campanha Gaúcha, que nós estamos na fronteira com o Uruguai, com campo de golfe, com apelo equestre, com cavalos, com muitas trilhas. E quem comprar as casas do lado do condomínio das Oliveiras, vão ter nas casas alguns pés de oliveiras que vão poder extrair o azeite com o seu sobrenome. E no lado dos vinhedos da Vinícola Batalha, cada proprietário terá direito a 1 hectare de vinhedos, onde também os proprietários poderão extrair o seu vinho. Bom, aí tem que ir. Aí que tem que ir. É considerado hoje o maior empreendimento turístico do Rio Grande do Sul, chamará-se Gran Terroir 31. Você vai convidar a gente? Com certeza, já estão convidados. Já estão convidados. Carlos, querido, leva o nosso abraço, obrigado. leva o nosso carinho, viu? E o nosso desejo de cada vez mais sucesso. Um prazer estar aqui. Obrigada, com vocês. Carlos. Muito A gente obrigado. agradece toda a sua equipe. Tá bem. Também Azeite Batalha trouxe mais essa entrevista para você que está no Experiência Expo. Aliás, venha fazer uma experiência, venha saborear, venha degustar os azeites Batalha. Eu recomendo. Um abraço. Muito Fica obrigado. com Deus e boa Obrigado sorte. a todos.